Alô. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar com os nossos recadinhos. Domingo, nós vamos ter uma atividade que será para os jovens e as crianças. Quem tiver jovem em casa, tiver criança, quiser maiores informações, vai ser na parte da manhã. É só me procurar. O outro recadinho é para lembrar de desligar os celulares e manter o silêncio, que é muito importante, principalmente na hora do passe. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar bem fundo. Elevar os nossos pensamentos a Deus. Que sigamos firmes no nosso propósito de ter Jesus em nossas vidas como modelo e guia. Pois o que vemos tempestade, Ele vê oportunidade para o nosso progresso. E que possamos pegar esse nosso progresso e aplicar no nosso templo sagrado, que é a nossa família. Pois fomos escolhidos para estar nela aqui na Terra. Que assim seja. E agora a Terezinha vai começar a palestra. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Bom, o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre autodescobrimento, uma viagem interior. Vamos ver, né, como será essa nossa viagem. Narra uma lenda muito antiga que na borda de uma floresta havia um homem que vivia ali com sua família, né? E para se manter, ele trabalhava como lenhador, né? Cortava algumas madeiras, algumas árvores, né? Transformando-as em madeiras e vendia na cidade. Mas ele vivia com muitas dificuldades. Toda a sua vida transcorrera até aquele momento só enfrentando dificuldades. O máximo, então, que ele conseguia era vender, né, aquelas poucas madeiras que ele conseguia ali na beira daquela floresta, colher, né, trabalhá-las e vender na cidade. E assim conseguia manter, com parcos recursos, a sua família. Mas no entardecer de um certo dia, acercou-se-lhe da cabana, que era a casinha modesta em que ele vivia ali, na borda da floresta, um viandante de aspecto respeitável. E pediu-lhe guarita, né? Estava cansado da viagem e precisava descansar. E o lenhador modesto acolheu-o generosamente. Deu-lhe um lugar, né, asseado para o seu descanso. Ofertou-lhe um caldo reconfortante na noite. E foram até a alta madrugada conversando, né, trocando ideias, né? E no outro dia, após haver descansado, passado a noite ali, junto àquela família, né, ele foi seguir o seu caminho, fez o seu de jejum e seguiu o seu caminho. Mas antes disso, ao se despedir daquele homem, lenhador, ofereceu-lhe uma proposta bem interessante, dizendo a ele: homem, entra na floresta. E foi embora. O lenhador, com essa frase, ele percebeu que ele vivia ali, à borda daquela floresta, por muitos anos e nunca tinha se aventurado a entrar mais dentro da floresta, né?
E naquele dia, com aquele incentivo, né, daquele homem que se hospedou na casa dele, ele resolveu adentrar na floresta. Foi além, né, do lugar onde ele estava habituado a ir para colher aquelas madeiras dele, e descobriu, bem lá à frente, né, muitas árvores nobres, né? Carvalho, mogno, muitas árvores nobres. E ele, encantado com aquilo, pensou, por que não, né, vender essas árvores? Convidou alguns amigos para que eles pudessem fazer isso, mas antes ele foi até a cidade e procurou saber, né, se aquelas terras, se aquele lugar pertencia a alguém. E descobriu, então, que aquelas terras eram devolutas, não pertenciam a ninguém, registrou em seu nome e, a partir dali, passou a comercializar aquelas madeiras. Tornou-se um madeireiro próspero. A partir daquilo ali, né, a sua família se viu vivendo de forma mais confortável, melhorou a sua casa, tornou-se um bom madeireiro, né? Seus filhos já podiam estudar em escolas melhores, né? E um dia, no alpendre da sua casa, olhando para o luar, veio na acústica da mente dele novamente aquele homem que havia um dia se hospedado em sua casa. E veio aquela mensagem que ele tinha oferecido a ele: homem, entra na floresta. E ele, então, não conseguiu dormir aquela noite, pensando naquela frase. E no dia seguinte, então, dirigindo o seu próprio jipe, ele entrou mais na floresta, foi além daquela reserva de árvores nobres. Caminhou um bocado, né, e chegou numa determinada área onde tinha uma areia diferente, uma terra que brilhava. E ali ele ficou tão encantado que voltou, pegou os seus geólogos, pegou pessoas que tinham conhecimento, levou até aquela região e descobriu tratar-se de cobre. E passou, então, a ser um minerador também. A sua fortuna fez-se ainda mais expressiva. Mas, a partir daquele momento, ele passou a viver com pessoas de qualidades estranhas, diferentes dele, né? Executivos, banqueiros, advogados. Ele contava agora com 55 anos. Tinha uma vida muito mais abastada. A sua casa transformara-se agora numa mansão. E era visitada por muitos amigos exploradores. E um dia, cansado daquela situação, ele saiu a caminhar pelo jardim da sua mansão. Sentou embaixo de um pergolado e recordou novamente aquele estranho que um dia visitara a sua casa. E veio novamente na acústica da sua alma aquela frase: homem, entra na floresta. No dia seguinte, então, acompanhado por especialistas, ele, que já podia ter um helicóptero, sobrevoou regiões além do local onde tinha aquela madeireira, do local onde ele realizava a mineração, foi além, né? Desceram de helicóptero, né? E, vendo um córrego que brilhava muito de lá de cima, ele desceu e
começou a averiguar o que tinha ali dentro daquela água e descobriu algumas pedras diferentes, umas pedras negras, transparentes, que tinha naquele córrego uma quantidade muito expressiva. Recolheu algumas amostras, levou alguns geólogos, engenheiros, mineradores, e estes disseram para ele que se tratava de diamantes. E ele tornou-se ainda mais rico. E completara seus 70 anos de idade. Mas não estava feliz, vivia amargurado. A sua fortuna agora estava colocada em um banco e ele era obrigado a lidar com pessoas inescrupulosas, a lidar com pessoas de temperamentos agressivos e envolver-se em lutas, né? Ministério do Trabalho, com trabalhadores, enfim, né? Recordou, então, aquele homem que um dia havia passado na sua casa. E novamente veio na acústica da sua mente aquela frase: homem, entra na floresta. Foi então que ele percebeu, naquela noite, depois de tantos anos, que ele entrou na floresta, descobriu, né, muitas riquezas, mas nunca havia entrado dentro de si mesmo. Nunca havia encontrado a paz que ele ansiava naquele momento. Mas, a partir dali, onde ele faz aquelas reflexões, ele pôde se descobrir. Até então, ele vivera sobre muitas comodidades, né? Ele tinha tudo, mas ainda não era nada. Desfrutava de muitos confortos, de muitos prazeres, mas enfrentava muitas situações difíceis. E quando resolveu entrar dentro de si mesmo, descobriu-se auto-identificando-se. A criatura humana é um enigma. Durante um largo tempo da sua vida, deseja ter. E quando vem o desencanto, ela deseja ser. Era necessário que ele fizesse essa viagem interior, para que um dia ele pudesse descobrir na intimidade do seu coração um veio de diamantes que ele tinha dentro de si. As qualidades e virtudes que seriam necessárias serem despertadas e exploradas, para que ele, enfim, pudesse obter a sua iluminação interior. Essa história, ela fala fundo ao nosso coração, porque ela nos mostra que nós também vivemos adentrando as florestas do mundo, a caça de tesouros, mas quando o maior tesouro, na verdade, está dentro de nós. Tesouros que nos permitirão termos uma vida muito mais rica, em possibilidades, tranquila e equilibrada. O autodescobrimento é uma jornada silenciosa e profunda, um convite para mergulhar dentro de si, para que a gente possa encontrar clareza, equilíbrio e força. Pelas nossas dificuldades que nós temos no nosso dia a dia, nós vemos que nos falta clareza daquilo que realmente é importante para nós. Nós damos importância a muitas coisas, mas o que é realmente importante para nós, nós não temos a devida clareza. Pelas nossas reações, nós
percebemos a nossa falta de equilíbrio, né? Em situações menos graves ou nas situações mais graves, tudo isso nos mostra o quanto ainda nós precisamos encontrar equilíbrio dentro de nós. Pelos nossos momentos de irritação, de desespero, depressões, revolta, a gente vê o quanto ainda somos frágeis diante dos desafios da vida. Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco, ela vai nos dizer que o homem da atualidade fez aquela viagem para o macrocosmo, né? Indo além do planeta Terra, descobrindo outros planetas, foi ao microcosmos, né? Pelos, como fala? Isso, microscópicos potentes, né? Que existem hoje em dia. Conhece aquelas vidas que a gente não faz nem noção de que existem, mas não fez a sua viagem interior. Não viajou para dentro de si para descobrir-se quem se é. Quando realizarmos essa viagem para o nosso interior, nós veremos com clareza nossas qualidades. Porque nós temos muitas qualidades a serem descobertas, ou, né, realmente identificar com essas qualidades, porque muitas vezes a gente, em determinados momentos, acha que tem, em outros a gente acha que não tem. Então a gente não se identifica ainda com elas. Descobrir as nossas virtudes, mas também, né, visualizar as nossas imperfeições. Imperfeições que todos nós temos e que precisam, né, serem modificadas, serem transformadas. E essa viagem interior requer de nós, então, o conhecimento de todas as nossas qualidades e virtudes, mas também a visualização dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Joana continua num livro Autodescobrimento, uma busca interior. Ela vai nos falar sobre a necessidade que todos nós temos desse autodescobrimento, nos dizendo: ao realizar essa viagem interior, nós iremos favorecer a nossa recuperação quando em estado de desarmonia. Quem de nós já não vivenciou estados de desarmonia? É uma irritação aqui, é no lar, é no trabalho, é no trânsito. Nós entramos naquele estado de desarmonia. E ela nos diz que quando a gente descobre as nossas qualidades, a gente vai fundo dentro de nós, essas virtudes que estão lá ocultas dentro de nós, elas vão nos ajudar a voltar para o prumo muito mais rápido. Ela não diz que a gente não vai viver mais com esses desafios da vida. Ela diz que o autodescobrimento nos auxilia a encontrar a harmonia interior mais rápido, né? Enquanto não nos conscientizarmos das nossas possibilidades, nós viveremos em desequilíbrios e conflitos de natureza destrutiva. O que é isso? Toda desarmonia que acontece dentro de nós, sucessivamente, diariamente, nós vamos vivenciando elas, lá na frente vai aparecer uma dor de cabeça, uma dor no estômago, uma dor no ombro, uma dor na coluna, que a gente fala assim, não, é de carregar muito peso, é porque eu fico muito sentado ou eu fico muito em pé. Na verdade, não. São os nossos desequilíbrios internos que vão refletir em alguma parte do nosso corpo.
E ela fala ainda que a gente pode até mergulhar em psicoses de várias ordens, né? Que podem nos dominar e inviabilizar o nosso crescimento moral e espiritual, pelo menos momentaneamente. Por quê? Porque são os estados depressivos, né? A pessoa pode perder uma existência inteira em estado de depressão, né? Quando, na verdade, ela deveria fazer um tratamento onde ela pudesse ir se descobrindo, ir se conhecendo, ir tendo o seu próprio autocontrole, né? E, quando isso não é feito, a gente pode passar uma encarnação inteira vivenciando experiências que não nos permite caminhar, né? Aquele que vive a experiência do autodescobrimento é capaz de identificar seus limites e suas dependências. Olha só, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei que, se eu for lá, eu posso falar coisas que eu não devo, então eu evito, né? Eu me conheço, então eu procuro tanto me equilibrar, né, diante dos acontecimentos, como eu procuro evitar certas situações que possam me trazer prejuízo, né? Então, quando a gente trabalha em nós o autodescobrimento, né, as aspirações verdadeiras e as falsas, nós podemos trabalhar melhor, né, essas imposturas da ilusão. Todo desafio que nós enfrentamos revela um pedaço do que somos. Cada um de nós tem os seus desafios. No geral, é mais ou menos a mesma coisa, mas cada um tem a sua forma particular de enfrentar os desafios. Então, essa forma particular da pessoa diz mais sobre o que ela é. Toda dor que nós vivenciamos tem a finalidade de nos trazer uma lição. E na nossa caminhada, né, cada passo que nós dermos nesse descobrimento vai nos levar, vai nos aproximar da nossa essência divina, daquilo que nós fomos criados para ser. Nós todos estamos em constante evolução, aprendendo a amar, a perdoar e a transformar. Finalidades maiores da nossa existência: amar, perdoar e transformar. O autodescobrimento é uma das mais profundas tarefas da alma. Ou seja, não tem como fugir. Esse é o nosso trabalho, né? Realizar essa busca interior, nos descobrir. Porque todos nós buscamos compreender a vida, buscamos compreender os outros, buscamos compreender os caminhos do mundo. Mas, infelizmente, deixamos de conhecer a nós mesmos. E Jesus nos ensinou isso. O reino de Deus está dentro de vós. E para encontrá-lo, é preciso, então, voltar o nosso olhar para dentro, onde habitam as nossas virtudes, as nossas sombras, que pedem transformação. A doutrina espírita nos ensina que somos espíritos imortais, em constante processo de aprendizado. E o autodescobrimento é o esforço contínuo para que a gente possa compreender as nossas tendências, as nossas emoções, as nossas reações, para que a gente possa nos libertar das nossas imperfeições e caminhar no rumo do bem. Mas, para isso, é preciso alguns requisitos, para que a gente realmente possa alcançar
esse tal de autodescobrimento, né, que tem a finalidade do nosso bem-estar. É necessário que a gente esteja insatisfeito com o que a gente é. Enquanto a gente não estiver insatisfeito, a gente não olha para dentro, a gente não caminha para dentro de nós. Muitas pessoas vivem dizendo assim: eu sou assim, o outro que me aceite como eu sou. Eu não vou fazer nada para me mudar, o outro que me aceite como eu sou. E, na verdade, é um ledo engano da pessoa, porque o outro tem os desafios dele, mas nós temos o dever de trabalhar, né, as nossas emoções, as nossas reações, né? Então, para que a gente possa entrar nesse processo, é preciso que a gente esteja insatisfeito com o que a gente é. É necessário, então, um desejo sincero de mudança. Um desejo permanente, né? E uma persistência. Porque sem persistência, a gente não chega nesse caminho. Né? A gente, às vezes, começa nesse processo, mas a gente fala assim: não tem jeito, eu não mudo. Oi? Quem falou alguma coisa? Às vezes a gente tenta, né, começa nesse caminho, mas a gente logo desiste porque a gente acha que não dá conta. Mas é preciso que tenhamos a persistência, né? E essa disposição para aceitar a gente como a gente é e ir gradativamente vencendo os nossos desafios íntimos, né? Para que a gente possa, então, desenvolver a nossa capacidade e crescer, né? Moralmente, espiritualmente. E emocionalmente também, né? A doutrina espírita, ela revela, ela nos convida a essa viagem interior para que a gente possa realizar a tão famosa reforma íntima. Sem o autoconhecimento, sem o autodescobrimento, como que a gente vai realizar a nossa reforma íntima? E ela só é possível pelo autodescobrimento. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais: qual é o roteiro seguro que Deus ofereceu aos homens para que ele pudesse encontrar a felicidade? E um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa proposta do autodescobrimento já foi apresentada à humanidade há mais de 400 anos antes de Jesus. E foi lá na filosofia grega, né, na Grécia, que os filósofos, dentre eles Sócrates, puderam divulgar essa proposta. Ficou conhecida ao mundo, né? Sócrates, ele ficou conhecido por trazer essa mensagem, mas não foi ele quem disse, né? Quem disse essa frase foi um oráculo no templo de Delfos, lá na Grécia, por meio de uma pitonisa, que traz, né, essa frase porque, naquele tempo, primeiro eu vou explicar assim, o que é um oráculo, né? O oráculo é a resposta dada por uma divindade às questões humanas. Então, viviam lá no templo as pitonisas, sacerdotisas, e as pessoas, elas iam no templo fazer alguns questionamentos, não muito diferente daquilo que a gente faz hoje, né? A gente vai no médium, tem gente que vai na cartomante, sei lá, né? Vai querer saber alguma coisa da sua vida. E eles perguntavam, né, ao oráculo, através das pitonisas, pela sua mediunidade, elas traziam essa informação: eu vou ser feliz? Quem de nós não quer perguntar para o médium, né? Eu vou ser feliz? Eu vou casar bem?
Eu vou arrumar um bom emprego? Né? Então, essas questões eram levadas lá para o oráculo, né? Para as pitonisas. E aí, uma dessas mensagens que foi apresentada por elas foi essa frase: conhece-te a ti mesmo. E foi dito que, essa frase deveria ser escrita, né, em letras mais grandes, na entrada do oráculo, lá do templo de Delfos, para que as pessoas, quando chegassem lá, já vissem essa mensagem. Conhece-te a ti mesmo. Os espíritos, quando questionados, eles nos auxiliam, sim, mas a caminhada quem faz é nós. Então, a espiritualidade, ela sempre está ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo, para que a gente tenha condições de enfrentar as nossas dificuldades de frente, com mais clareza, com mais determinação, né? Com mais fé, que tudo é para o nosso crescimento. Nós vivemos uma vida de muitos desafios, mas todo desafio ele tem uma solução. Porém, temos imensa dificuldade de encontrar as nossas soluções por falta do nosso próprio autodescobrimento. A gente não sabe quem é, a gente não tem clareza daquilo que a gente deseja para nós. Somos ainda pessoas muito desequilibradas. Então, diante das dificuldades, dos desafios da vida, acabamos por não encontrar a melhor solução para os nossos desafios. E Santo Agostinho, lá no Evangelho, né, também está lá, ele nos convida e nos ensina sobre o autodescobrimento. Nos recomenda a reflexão diária. Todos nós temos o hábito da reflexão diária, de refletir sobre o nosso dia, do que a gente fez, o que a gente poderia ter feito melhor, né? As dificuldades que a gente teve naquele dia, né? Porque o outro, quando a gente olha para o outro e a gente questiona, vê uma coisa que a gente não gosta, ele é espelho para nós. Geralmente, ele está mostrando para nós os nossos próprios defeitos. Mas a gente não tem coragem de olhar para dentro de nós, então a gente aponta o defeito do outro. E a gente vai encontrar, né, esses desafios, né, na família, no trabalho. Mas esses desafios não são para nós, eles não são para nós dificuldades que são colocadas no nosso caminho. Esses desafios, eles são oportunidades de aprendizado, de crescimento, né? Cabe a cada um de nós buscar compreender o que cada lição que acontece na minha vida está querendo me ensinar. Então, por isso, é necessária essa reflexão diária, né? Cada experiência que nós vivenciamos é um mestre na nossa vida, é um mestre silencioso, conduzindo-nos a essa viagem interior. Cada dificuldade que nós temos, cada dor que nós vivemos, é preciso que a gente olhe para dentro de nós. É essa a finalidade da nossa vida, do nosso viver aqui na Terra. E o autodescobrimento não é apenas uma introspecção, é uma ação consciente. Quando eu estou consciente daquilo que eu estou vivenciando, refletindo, buscando soluções para os meus desafios, eu estou vivendo uma ação, trabalhando a minha intimidade. E a gente vai lembrar, então, né, daquelas pessoas do Evangelho que deixaram marca para nós, como Paulo
Paulo de Tarso, como Pedro, né, o apóstolo, Maria de Magdala, ao enfrentar os desafios deles, né, Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, Pedro, que negou Jesus, Maria de Magdala, que vivia uma vida dissoluta, eles não viveram, não ficaram presos ao que eles eram, ao que eles fizeram, né? Reconheceram seus defeitos, fazendo essa viagem interior e buscaram mudar a sua vida, o seu presente, o seu caminhar, transformando assim as suas vidas, né? Mas também nós temos ferramentas importantíssimas que nos auxiliam nesse trabalho interior. Uma delas, a doutrina espírita nos ensina, toda a religião ensina, a prece. Por que a prece é tão importante? Porque ela eleva a nossa vibração, ela clareia a nossa mente, ela tranquiliza a nossa alma, né? Ela nos favorece. Então é preciso que nós trabalhemos no nosso dia a dia as nossas preces, né? Não é só pedir, é agradecer, é refletir. O Evangelho no lar, que harmoniza o ambiente e convida à reflexão. Aqueles minutos onde nós, sozinhos ou com a família, podemos fazer uma leitura, uma reflexão, trazendo para o nosso dia a dia aqueles ensinamentos. A caridade, que nos ensina a sair do ego e enxergar o próximo como irmão. A importância da caridade. E a caridade não é só a caridade moral, né? A caridade é o ouvir, é o aceitar o outro como ele é, não impor limites. Isso também é caridade. O silêncio e a meditação. Não o silêncio de ficar quieto, sentado no sofá ou sentado na varanda, que vem até aquele sono e a gente deita e dorme. É o silêncio da meditação, da reflexão, né? Da nossa conexão íntima com nós mesmos. E o estudo, de enorme importância, porque o estudo ele ilumina a razão e dá sentido à fé. Por que eu vou ter fé nisso? Por que eu vou ter fé em Deus? Através do conhecimento, através do estudo. Né? Então, quando nos descobrimos, deixamos de viver num piloto automático. Passamos a agir com consciência. E quanto mais consciência nós temos, né, mais oportunidade de acerto nós também temos. E vamos perceber que não somos vítimas da vida, mas coautores do nosso destino. Nós fazemos hoje, recebemos amanhã. Toda a plantação nossa, nós colheremos. Então, é preciso que a gente observe. Cada passo na direção do autodescobrimento é um passo na direção da luz, da paz e do amor verdadeiro. E assim, então, nós não precisaremos buscar fora de nós os tesouros escondidos, porque eles estão dentro de nós. Deus está em nós. O autodescobrimento é uma estrada sem fim. Ela não tem fim. É uma caminhada que vai em frente. Mas cada descoberta que nós fizermos sobre nós será uma libertação. Que possamos, então, a cada dia olhar para dentro de nós com coragem e ternura, reconhecendo as nossas fraquezas, sem culpa, e valorizando cada virtude com gratidão. Porque, no fim, conhecer-se é reencontrar-se com o Criador. E lembrando daquela frase, né, do visitante da cabana, homem, entra na floresta de dentro. Fica para nós essa mensagem. Vamos à nossa prece,
nos preparando para o passe. Mestre Jesus, que nos ampara nosso autoconhecimento, que nos dá as oportunidades que temos nessa nossa vida para o nosso autodescobrimento. Nos fortaleça, Senhor, nessa jornada, para que não desistamos de nós, tenhamos sempre a coragem de seguir em frente. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja.